Boa noite a todos. Na noite deste domingo, dia 22, foi publicada a medida provisória 927 pelo governo federal. Ela dispõe sobre as relações de trabalho durante o estado de calamidade, conforme o decreto número 6 de 2020. Essa medida provisória, a princípio, tem validade até dia 31 de 12 de 2020. Então, o objetivo dessa medida provisória é justamente a preservação do emprego e da renda para o enfrentamento desse estado. As principais alterações são as seguintes: teletrabalho, a antecipação de férias, férias coletivas, banco de horas, aproveitamento e antecipação de feriados, pagamento do FGTS e outras questões. Eu julgo essas aqui como as principais. Bom, então vamos lá. O teletrabalho. Isso é válido também para estagiários e aprendizes. O empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o de teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensando o registro prévio da alteração no contrato de trabalho individual. É importante também observar que disposições sobre a responsabilidade dos equipamentos serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime de trabalho. Como esse estado de calamidade ele foi muito repentino, o governo aqui está dando um prazo para que empregado e empregador celebrem esse trabalho em até 30 dias. A empresa ela tem 48 horas para informar o início dessa jornada, porém tem 30 dias para celebrar este contrato. E também temos uma questão bem importante, que é referente ao tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho. Esse tempo ele não constitui tempo à disposição da empresa, regime de prontidão ou sobreaviso, ou seja, para fins de horas extras, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Sobre o item férias, nós vamos dividir elas em férias individuais e férias coletivas. Começando pelas férias individuais, o empregador poderá informar ao empregado sobre a antecipação de suas férias, com antecedência mínima de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. Aqui tem uma questão importante. O empregador poderá conceder férias para quem não tem período de gozo ainda, não período aquisitivo das férias. Ou seja, ele poderá antecipar essas férias e ainda, futuramente, poderá, mediante acordo individual, negociar antecipação de períodos futuros de férias. Vai depender do prazo aqui que nós estejamos no regime de calamidade. Referente aos trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus, eles serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas, nos termos e dispostos dessa medida provisória. Outro fator bem interessante referente às férias é o terço constitucional, ou 1/3 de férias. Essa medida provisória ela prevê que o empresário poderá pagar o 1/3 de férias na data do vencimento do 13º. Ou seja, o 1/3 de férias ele poderá pagar lá no final de ano, porém, se ele fizer uma rescisão do contrato de trabalho com o colaborador, aí ele terá que pagar junto na rescisão. Mas, do contrário, pode ser prorrogado até
a data do pagamento do 13º. Vai flexibilizar bastante o fluxo de caixa das empresas nesse momento, né? E referente ao pagamento das férias, elas concedidas ainda agora no decorrer de março, a empresa deverá fazer o pagamento do período de férias no 5º dia útil do mês seguinte. Ou seja, concedeu as férias agora em março, vai pagar lá no 5º dia útil de abril. Ainda a empresa terá um período de flexibilidade nesse quesito. Lembrando que as férias devem ser, conforme a CLT, elas devem ser pagas antes do período de gozo. E agora aqui, não, independente do período, está tendo essa abertura no fluxo de caixa da empresa. Sobre as férias coletivas, valem as mesmas regras das férias individuais, sobre período de comunicação, 48 horas de antecedência, e a empresa ficará dispensada da comunicação prévia ao Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional. O tópico sobre o aproveitamento de feriados e antecipação. Então, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais. Porém, deverão notificar também, por meio escrito ou eletrônico, o conjunto dos empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas, mediante indicação expressa de quais serão os feriados aproveitados. Os feriados a que se refere esse texto aqui também poderão ser utilizados para compensação do saldo de banco de horas. E aí, dando sequência, então, nós temos o banco de horas. A medida provisória autoriza a interrupção de atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual, para a compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, vai ser formado um banco de horas, em que poderá ser compensado pelo empregador ou pelo trabalhador em até 18 meses após o término do estado. Lembrando que, a princípio, o decreto prevê que o estado de calamidade pública vai até 31 de dezembro. Então, após 31 de dezembro, seriam 18 meses para compensação. Aí só tem que ficar atento também. A compensação desse banco de horas, ele deve respeitar o limite da jornada de trabalho, que são 2 horas, ou 2 horas extras, né? Ou 10 horas diárias. E aqui também a medida provisória ela é bem clara ao dispor que a compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independentemente da convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. E aí nós temos o último ponto relevante aqui na medida provisória, que é o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia, o FGTS. Fica suspensa a exigibilidade do FGTS pelos empregadores referente à competência março, que vence em abril que vence em maio e maio que vence em junho, certo? Como os empregadores farão o pagamento dessas competências? Esse recolhimento será de forma parcelada, sem incidência de atualização de multa e juros, podendo ser quitado em 6 parcelas mensais a partir de julho de 2020. Então, pessoal, acredito que essas sejam as principais alterações aqui da medida provisória e que passam a valer já no momento da publicação. Certamente traz um fôlego para as empresas e também uma segurança para o trabalhador, uma vez que o objetivo é resguardar economicamente a empresa e também preservar o emprego do colaborador, certo? Obrigado a todos, boa noite. Bom dia, na verdade.